Bem-vindos, vamos atualizar a nossa análise de Copel. Chegamos aí no nosso alvo depois de um bom tempo. Vamos ver se a gente segue tendência de alta, se ainda vale a pena continuar comprado, quais seriam os preços-alvo aí, caso a gente venha a iniciar uma correção a partir desse momento, beleza? Vamos começar aqui então direto no semanal. A gente já pode destacar aqui justamente esse alvo que foi batido, esse movimento corretivo, tá? Aqui, tá? A gente tem essa região aqui muito importante, que é esse topo que foi formado lá na semana de 21 de novembro de 2022, tá? É uma região importante, principalmente por causa desse volume aqui, tá? A gente teve um rompimento dessa região, tá? Na semana do dia 7 de agosto agora desse ano, e o preço está trabalhando justamente testando o fundo dessa barra do semanal que rompeu essa região. Então a gente ficaria muito atento a essa região, justamente por ser uma região chave do gráfico para decidir a direção do mercado daqui para frente. Tá? Então no semanal a gente pode destacar esses eventos, né? E também aqui um volume um pouquinho mais elevado que o normal, nada demais, tá? Justamente nesse rompimento desse topo. Tá? Então passando para o diário agora, a gente já tem mais alguns eventos para a gente destacar aqui, tá? Vamos dar uma melhorada aqui no nosso indicador pro diário. A gente pode aumentar aqui um pouco, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil a gente imaginar zonas de interesse, tá? Então aqui vamos repassar só então. A gente tinha essa formação de fundo aqui justamente por um movimento corretivo para fechar esse gap com um volume elevado, tá? Então na compra aqui, na rompimento desse candle foi justamente a compra, tá? Nas primeiras análises do canal aqui da ação da Copel, a gente já tinha a leitura que o preço iria para essa direção e bateu aí cravadinho o nosso alvo na região dos R$ 2, tá? Então quem acompanhou aí estava ligado e sabia que era uma grande possibilidade de a gente atingir essa região, tá? Quem não está inscrito no canal já se inscreve, ativa as notificações para não ficar de fora aí de oportunidades como essa e de várias outras aí que eu vou trazendo conforme for acontecendo algo importante na bolsa de valores. Beleza? Então a gente tem aqui no diário, a gente já vê melhor justamente esse candle aqui que estava no semanal, ó, o tamanho do volume aqui, tá na formação desse topo, e a gente está testando justamente essa região aqui, tá? Então aqui eu já vou apagar porque alvo batido, vou deixar só marcado aqui para não esquecer. Então a gente marca aqui, vamos apagar. Então a gente tem aqui uma região muito importante do gráfico, tá? Pelo diário, a gente ainda vê que o maior volume ainda está aqui embaixo, embora a gente já esteja vendo aqui algo se formando nessa região. Então isso aqui tem um grande candidato a topo. Eu ficaria muito atento a um possível teste nesse topo novamente, tá? Que parece que é esse o sentido que o gráfico está nos dando. Tá? Então a gente poderia voltar a testar aqui os 9,15 para justamente aí decidir ao longo prazo qual seria a nossa estrutura para trabalhar nas ações da Copel. Tá? Então vale a pena ficar muito atento a essa região aqui dos 9 até 9,15, tá? Esse valor também muito importante aqui entre 8 e 8,75, tá? Porque a gente perdendo essa região aqui, tá? Voltando pro semanal, fica mais fácil a gente entender, tá? A gente perdendo essa região aqui dos 8,50 já vai ser um sinal amarelo, tá? Porque a gente vai ter rompido essa região aqui de alto volume, tá? E não ter força para continuar subindo. Então a gente vai romper e desromper, transformando essa região aqui numa armadilha, o que jogaria a gente já como primeiro alvo lá na casa do 7,79, justamente nessa reta aqui de longo prazo, ó. A gente pode ver que a gente está trabalhando aqui nesse canalzinho, então a gente pode ficar bem atento nessa possibilidade, tá? Então a gente falhando nesse topo, a gente pode imaginar como primeiro alvo uma queda para cá, tá? Então a gente teria uma correção daqui até o canal 14%. A gente falhando essa região, a gente teria uma parada lá no 6,68 e depois
a gente voltaria lá para casa dos 5, tá? Então eu ficaria muito atento. Então, para a tendência de alta, romper essa região dos 9 com 15, tá? Se a gente não tiver força para cá, a gente não tem como dar sequência compradora, porque a gente perdendo os 8,50, a gente pode estar iniciando um ciclo corretivo de longo prazo. Então, alvos para as ações da Copel. Primeiro alvo, caso a gente perca os 8,50, seria o 7,80. Depois 6,73 e depois lá na casa dos 5. O meu cenário mais provável, por enquanto, é que a gente vá tocar essa região do 7,80 e aí sim a gente aguardaria uma análise um pouco mais aprofundada nessa região para imaginar se a gente teria aí uma reversão de longo prazo da ação ou se seria aí só um corretivo para a gente voltar a subir. Tá? Então eu ficaria muito atento a esse topo. Pode ser hora já de pensar em realizações parciais ou algum tipo de estratégia defensiva aí para as ações da Copel. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, é só deixar nos comentários, beleza? Valeu!